Mais uma vez, irmãos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Deus, amém? Aproveitamos também para saudar aqueles que estão nos visitando nessa noite. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, que você sinta-se à vontade e possa retornar à casa do Senhor. Aproveito para fazer menção à presença da irmã Elisângela. Estamos muito felizes, irmã Elisângela, em tê-la conosco aqui nessa noite. Louvado seja Deus pelo milagre que Ele operou na vida da irmã. Aproveito também para destacar a presença do meu amigo, o reverendo Pablo, também. Deus te abençoe, meu irmão, que bom tê-lo aqui. Está de férias lá da igreja, veio passar esse tempo aqui conosco. Deus te abençoe, meu irmão. Aproveito e convido você, querido, a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 10 até o verso 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao 17. Algumas semanas atrás, iniciamos nos versos 1, 2 e 3. Alguns meses atrás, pregamos do verso 4 ao verso 9, na ocasião do acampamento de jovens. E então a gente vai pular essa sessão do 4 ao 9 e vai para o verso 10 até o verso 17. Vou fazer a leitura na minha versão. Peço também até um pouco de compreensão aos irmãos. Os irmãos devem ter percebido, eu ia falar, essa seria a primeira coisa que eu ia dizer, acabei esquecendo e agora lembrei. Como os irmãos vendo, a gente está passando por uma pequena reforma aqui na estrutura da igreja. O som está um pouco modificado, a gente está fazendo a substituição do nosso sistema de som, então você já vê um pouco da obra aí nas paredes, no chão. A gente vai deixar tudo embutido para que a gente não tenha mais fios aparentes. Então a gente pede um pouco a compreensão. Os irmãos que estiverem em cima, que talvez tenham dificuldade em ouvir, se quiserem descer, certamente aqui embaixo vai ficar melhor para todos ouvirem. Mas se o Senhor permitir, essa semana agora a gente conclui toda essa obra, e se o Senhor quiser, na próxima semana, se Deus quiser, a gente já vai estar com todo o sistema instalado nas paredes. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 10, eu vou fazer a leitura na minha versão, peço que você acompanhe atentamente a leitura do texto sagrado, que diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos nessa noite. Te agradecemos por esse momento precioso, Pai, que o Senhor nos permite desfrutar aqui nessa noite de louvor e adoração ao teu santo nome. Louvamos ao Senhor pelo teu povo aqui reunido no dia do Senhor. Agradecemos a Ti porque o Senhor nos permite livremente abrir Tua palavra, Senhor, para que possamos meditar nela e assim ouvir Tua voz. Para isso nós pedimos, Pai, a intervenção do Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós não apenas compreendamos intelectualmente, essa era a preocupação de Paulo. Não estou falando aqui com palavras de sabedoria, para que a cruz de Cristo ela não seja anulada. Então, não apenas intelectualmente nós queremos pensar na Tua palavra, mas queremos ouvir Tua voz falando ao nosso coração, Senhor.
É por isso que, apesar de mim, que apesar desse servo pecador, nós te pedimos que a tua igreja ouça a tua voz. É o que nós te rogamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, em 1994, Ruanda viveu um dos genocídios mais brutais de toda a história moderna. Aproximadamente mais de 800 mil pessoas foram assassinadas em apenas 100 dias. E o mais estarrecedor dessa história e desse conto é que grande parte dos assassinos e das vítimas, elas se consideravam cristãs. Algumas igrejas, elas foram palco de massacres, de verdadeiro massacre, verdadeiro genocídio. Pastores entregaram fiéis, igrejas se dividiram entre os dois grupos civis que existiam ali, que era o grupo dos Hutus e os Tutsis. Um repórter, então, ele chega até um dos líderes religiosos que estava à frente daquele movimento e pergunta: olha, como é que vocês, como cristãos, conseguiram se envolver nesse massacre e participar da morte de tantas pessoas? E a resposta daquele líder religioso foi ainda mais estarrecedora. Ele disse: porque a nossa identidade tribal falava mais alto que a nossa identidade em Cristo. Essa realidade brutal revela exatamente a atualidade desse texto que nós acabamos de ler. Paulo, logo no início de sua carta aos Coríntios, ele confronta uma igreja que está dividida, não por raça ou por grupos civis como na história de Ruanda, mas por aqueles que tinham preferências pessoais quanto aos líderes das igrejas ou aos irmãos que estiveram ali e que exerceram certa liderança para aquela igreja. De modo que uns vão dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu sou de Pedro, e o outro grupo ainda diz: não, eu sou de Cristo. E é por isso que Paulo pergunta: por acaso Cristo, ele está dividido? Por acaso Cristo, ele pode ser colocado no mesmo patamar que os homens, para que então alguns possam dizer: eu sou de Cristo, enquanto outros dizem: eu sou de Paulo? É inegável, irmãos, pensar nessa situação e notar que grande parte dos problemas que acontecem entre os próprios irmãos na igreja são problemas oriundos exatamente das antigas práticas antes da conversão. Isso nos aponta justamente o quanto é importante, dia após dia, labutar, trabalhar na leitura da sua palavra, na oração, de modo que a nossa velha natureza, ela morra de fato de uma vez por todas. O que está acontecendo na igreja de Corinto é o mesmo que muitas vezes costuma acontecer em nossas igrejas. O Senhor alcança os nossos corações, o Senhor nos converte, nos chama para viver em meio ao seu povo. Porém, quando nós chegamos à igreja, nós então chegamos ainda com uma mentalidade mundana, com costumes mundanos, porque o processo de transformação, claro, nós sabemos que é um processo lento, em que a nossa mente ela vai sendo transformada pouco a pouco, mas é um processo gradativo, é um processo progressivo, até que de fato o Senhor, ele transforme verdadeiramente e plenamente os nossos corações e mentes, para que então nós sejamos mais parecidos com o nosso Salvador. É por isso que, escrevendo à igreja de Roma, aos romanos, o apóstolo Paulo fala no capítulo 12, a partir do verso 1, onde ele vai dizer a célebre frase que sempre representa a maneira como nós devemos ser transformados. Ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas
transformai-vos pela renovação, transformação, mudança da nossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Apenas com a mente verdadeiramente transformada, moldada pelos padrões de Cristo, é que verdadeiramente abandonaremos as práticas mundanas e desfrutaremos de um ambiente santo e saudável. Era exatamente o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Citamos inicialmente a grande transformação que aquela cidade sofreu. Havia sido destruído alguns anos antes de Cristo. Roma depois então toma conta daquela cidade. Aquela cidade ela é reconstruída envolto aos mitos romanos e gregos. Então uma cidade extremamente pagã, uma cidade extremamente idólatra, extremamente promíscua. E é nesse contexto que surge a igreja de Corinto. Paulo passa um tempo com aqueles irmãos, passa mais de um ano pregando o evangelho, ensinando, plantando aquela igreja, doutrinando aqueles irmãos. Depois Paulo sai e recebe a informação de todos aqueles problemas que estavam sendo enfrentados pela igreja de Corinto, sobretudo num dos principais problemas da igreja. Não é o único problema, mas é um dos principais problemas. O problema da unidade, o problema da comunhão, o problema da união no seio da igreja. É por isso, irmãos, que olhando para esse texto, nós então tentaremos responder a seguinte pergunta: como manter a unidade da igreja? Como manter a unidade da igreja? Paulo nos dá 4 respostas sobre como nós devemos manter a unidade da igreja diante desse texto. Em primeiro lugar, no verso 10, a primeira maneira de manter a unidade da igreja é entendendo que a unidade é um chamado à obediência de Cristo. A unidade é um chamado à obediência de Cristo. É o Senhor quem nos une, é o Senhor quem nos ordena a vivermos unidos. É por isso que o apóstolo Paulo inicia o verso 10 assim. Eu peço que você olhe novamente comigo para o verso 10, por favor. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de quem? Pelo nome do nosso Senhor Jesus. Observe, os primeiros versos, do verso 1 a 3, ele faz um apelo à sua autoridade apostólica. Os irmãos estavam, parece que, questionando a autoridade de Paulo e dividindo a igreja nesses grupos. Mas quando Paulo, depois de mesmo assim apresentar suas credenciais, dizer que foi chamado por Cristo, que foi chamado pelo próprio Senhor, que não foi pela vontade dele, mas foi pela vontade de Deus, ao invés de ele usar o argumento de autoridade para pedir àqueles irmãos que vivam em união, ele não usa argumento de autoridade, ele usa o argumento da autoridade de Cristo, não da autoridade apostólica. Ele poderia dizer: irmãos, como apóstolo que fui constituído, como grande líder da igreja moderna, como um dos maiores pregadores do Novo Testamento, como um daqueles aquele que é o maior plantador, o maior escritor do Novo Testamento, eu peço a vocês que vivam unidos, porque é assim que as heresias fazem hoje. Ou aquele que está ali no púlpito, aquele que está ali no altar, muitas vezes usa do seu argumento de autoridade: eu sou apóstolo, eu sou profeta. Aí vai usar aquela célebre frase, né? Não toqueis no ungido do Senhor. Mas observe, Paulo não usa argumento de autoridade. Ele poderia usar, porque ele era um dos líderes da igreja. Mas a autoridade que ele evoca nesse pedido aos irmãos é da autoridade de Cristo. Exatamente para que aqueles irmãos entendessem que a causa de Cristo e seu evangelho, elas são maiores do que qualquer homem da terra. A autoridade de Cristo é o fundamento da súplica do apóstolo Paulo. É por isso que o reverendo Leandro Lima, comentando esse texto, ele vai dizer: a base para a unidade não é afinidade, mas a submissão ao senhorio de Cristo. É pelo nome dele que somos chamados à mesma
confissão. A autoridade que está sobre a igreja é a autoridade do Senhor Jesus. A autoridade sobre nossas vidas é a palavra de Deus, ela que é a nossa autoridade. É por isso que quando nós recebemos irmãos, uma das perguntas é: você se submete às autoridades da igreja enquanto elas estiverem sujeitas ao quê? À Sagrada Escritura. Porque a autoridade da igreja, a autoridade da liderança emana do próprio Cristo, Ele é a autoridade. E a súplica de Paulo tem 3 aspectos, tem 2 aspectos que nós podemos chamar de aspectos positivos e um aspecto negativo. Ele vai dizer que suplica, que roga aqueles irmãos para que todos digam a mesma coisa, isto é, que não haja divisões e que eles estejam unidos na mesma mente e na mesma opinião. São 3 pedidos, 3 súplicas que o apóstolo Paulo ele faz aqui. A ideia é justamente que eles devam concordar quanto à natureza fundamental do Evangelho. Esse é o ponto comum que aqueles irmãos precisam ter. A palavra grega, que é traduzida aqui por divisões, que é a palavra cismata, é justamente de onde vem a nossa palavra cisma, que traz a ideia de rachar, de romper, de rasgar. Então é essa a imagem que o apóstolo Paulo está desenhando aqui para que aqueles irmãos entendam. Paulo aqui ele não está se referindo literalmente a grupos ou partidos claramente formados. Não é como se a igreja de fato estivesse dividida literalmente em 4 partes, mas é aquilo que estava acontecendo, como nós podemos dizer, nos bastidores da igreja. Aqueles irmãos que estavam brigando por preferência na liderança, mas o problema não era só preferência na liderança. O problema é que eles preferiam um e rejeitavam os outros. Esse é o grande problema. Não era problema apenas de opinião, mas a divergência que estava causando briga, intriga, racha, um cisma, um rasgo no meio da igreja. É por isso que depois a palavra que ele vai usar aqui no final do verso 10, quando ele diz que faleis todos a mesma coisa e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. Essa expressão inteiramente unidos, ela quer dizer restaurados, entrelaçados. É uma palavra que vai aparecer lá em Marcos 1,19 para se referir a redes que estavam sendo restauradas, que estavam sendo reconfiguradas, as redes que estavam sendo costuradas. Essa é a ideia. É por isso que Calvino ele reforça isso que o apóstolo Paulo está dizendo no seu comentário, onde ele vai afirmar que falar a mesma coisa não é recitar palavras, mas ter uma somente quanto ao Evangelho, sem buscar destaque pessoal ou sem buscar também facções. Agora, essa, irmãos, era uma prática muito comum para aquele povo, para o povo grego. Eles tratavam seus líderes acadêmicos ou os filósofos daquela época da mesma forma que muitos de nós hoje tratamos os times de futebol. Sabe como é que aquele torcedor fanático que não suporta ouvir falar do outro time, que não importa que o time seja pernambucano, ele quer que o time continue afundando na Série A, assim como está acontecendo com o mais querido aí do Nordeste, que está afundando e os torcedores contrários estão ali, ó. Ah, tem que perder mesmo, que bom que perdeu, e soltam fogos quando perdem. Nós temos um irmão aqui, Alvirrubro, que estava comentando comigo exatamente sobre isso ontem aqui na igreja. Era dessa maneira que eles estavam tratando os líderes na igreja, como muitos inclusive tratam hoje os partidos políticos, com aquele amor, eu não troco o meu político de estimação por ninguém, não importa o que ele faça, eu vou morrer votando nele. É exatamente o que Paulo está observando aqui, a maneira como aqueles irmãos estavam tratando os líderes. Eles pegaram aquela prática pagã,
porque quando a gente olha para a história, os filósofos, eles iam até as praças públicas, eles iam lá e proferiam os seus grandes diálogos, os seus grandes sermões, as suas grandes frases, e arrecadavam, juntavam público por onde passavam. E então eles trouxeram essa prática de vangloriar aquele filósofo, transferiram a visão dos filósofos para os pregadores da igreja. E estavam tratando esses irmãos exatamente com partidarismo, exatamente com paixão, e não apenas paixão, mas desprezo por todos aqueles outros que também trabalharam ali. E é por isso que quando Paulo, ele não apenas se referindo aqui nessa carta aos Coríntios, lá na carta aos Romanos, também lá na carta aos Filipenses, ele vai trabalhar sempre uma ideia de como nós devemos tratar o outro, que é tratar o outro, considerando o outro o quê? Superior a si mesmo. Ao invés de exaltar alguém e defraudar o outro, a Escritura nos ordena: trate cada um dos outros superior a si mesmo, exatamente para que não haja um clima tanto de vanglória de si mesmo, quanto de partidarismo no meio, no centro da igreja. Irmãos, isso continua acontecendo nos nossos dias. Infelizmente, o que acontece na igreja de Corinto continua acontecendo nas nossas igrejas. Não falo diretamente às nossas igrejas, a nossa igreja aqui, que também pode acontecer, mas as igrejas de um modo geral. Quando há uma programação, olha, só vou se fulano for. Se não for o meu pregador de estimação, se não for aquela pessoa que eu gosto, olha, fica aqui, rapaz. Se não for então essa pessoa que eu gosto tanto, se for outra pessoa, eu não vou para a programação. Se não for um pastor que eu gosto, o presbítero que eu gosto, se não for a liderança que eu gosto, se não for a ideia que eu dei, se não for da maneira que eu sugeri, então eu não quero, eu não vou participar. Olha, se não for o pastor Wallace que estiver na igreja, então eu não vou. Se não for ele que me pedir, eu não faço. Se for o pastor auxiliar, eu também não faço não, porque é o auxiliar. Auxiliar é igual a vice, né? O pessoal costuma dizer, né? Normalmente a gente não sabe quem é o vice das coisas, né? Vice-prefeito, vice-governador, normalmente a gente não sabe. É tratar a igreja com partidarismo, tratar a igreja, tratar as coisas de Deus com partidarismo. É o que Paulo está exatamente combatendo aqui. Ele não está falando que você não possa ter preferências pessoais, não é isso. Ele não está falando que não é permitido que você goste mais de um ou de outro, que você tenha mais afinidade com um do que com o outro. Não é esse o problema. O problema é quando a gente começa a desvalorizar, destratar, desmerecer, deixar de apoiar as coisas do Senhor em detrimento de pessoas. Não, se não for a liderança que está fazendo o trabalho, eu não participo. Só participo se fizer do jeito que eu disse que era para fazer. Se não for do jeito que eu disse, então eu não vou fazer, não vou participar, não quero nem saber. É nesse aspecto que o apóstolo Paulo faz esse apelo à igreja de Corinto. Nos suplica justamente para que pensemos e possamos agir de forma unida, exatamente naquilo que é essencial, que é a causa do Evangelho. É o Cristo que nos salvou, é o Cristo que nos ordena a congregar, é o Cristo que nos ordena a servir, é o Cristo que nos ordena a viver em comunhão, a crescer em comunhão, a viver a vida comum da igreja. É por isso que ele conclui: não façam essas divisões, mas pelo contrário, sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Isso não impede que tenhamos afinidades ou preferências por liderança.
ou que gostamos mais de um pregador ou de outro. Essa não é a questão, esse não é o problema. O problema é quando nós só damos ouvidos a um ou em detrimento do outro e desconsideramos, desmerecemos, desvalorizamos aquilo que o outro tem a dizer. É nesse aspecto que o apóstolo Paulo nos roga, justamente nos suplica, para que concentremos-nos naquilo que é essencial ao Evangelho. Paulo poderia estar usando da autoridade apostólica para dizer isso. Paulo poderia estar usando a sua autoridade enquanto liderança para dizer isso, já que ele era um dos grandes líderes da igreja naquele momento, mas ele escolhe usar a autoridade de Cristo para nos dizer sobre a importância de vivermos em união. O que nós não podemos fazer é transformar essas nossas preferências pessoais em um cavalo de guerra, ao ponto disso desfazer, quebrar os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, porque Cristo é que é o nosso único Senhor. É por isso que esse é o primeiro motivo pelo qual o apóstolo Paulo, ele nos responde sobre como manter a unidade da igreja, entendendo que a unidade da igreja é um chamado à obediência de Cristo. Em segundo lugar, uma outra maneira de manter a unidade da igreja, o apóstolo Paulo nos apresenta agora nos versos 11 e 12, que é levando alguns problemas ao conhecimento da liderança da igreja. Olha o que ele vai dizer agora no verso de número 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui o quê? Informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Observe, irmãos, que o segundo passo que o apóstolo Paulo aqui nos apresenta, que parece até inclusive contrário ao que muitas vezes se pensa, ou que normalmente se faz, ele nos mostra que procurar a liderança da igreja é uma maneira justamente de resolver alguns problemas que estão fora do nosso alcance. Muitos chamariam o pessoal da casa de Cloe de quê? De fofoqueiro, de X9, né? Dedo duro. Esse pessoal da casa de Cloe tem a língua muito grande. Para que vai dizer a Paulo que está tendo problema aqui na igreja, né? Mas Paulo destaca isso, na verdade, como uma maneira de a liderança intervir, cuidar, tratar de questões que muitas vezes fogem do controle dos irmãos. Paulo está descrevendo isso como uma atitude saudável, na tentativa de solucionar os conflitos que estão atrapalhando o crescimento da igreja. Quando nós lembramos daquilo que é dito em Atos 2, onde as igrejas inicialmente funcionavam nas casas, elas iam partindo do pão de casa em casa, elas iam então estruturando as comunidades nas casas dos irmãos. Alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que uma dessas casas era a casa de Cloe, que funcionava ali um grande pequeno grupo onde os irmãos se reuniam para adorar ao Senhor. Então, o pessoal da casa de Cloe, por ser essa pequena liderança, teria conhecimento sobre os problemas internos. Outras pessoas não. Alguns outros teólogos, inclusive, vão dizer que a casa de Cloe nem era uma casa de crentes. Era uma casa que era muito próxima à igreja e que sabia das reuniões da igreja e que tinha então conhecimento de que Paulo esteve ali, que Paulo era uma das grandes lideranças e que então, por ser uma família que costumava ajudar a igreja com recursos, com o comércio, então tinha o conhecimento daquilo que estava acontecendo. Há essa divergência, sejam pessoas de dentro da igreja, sejam pessoas de fora, que não estão ligadas diretamente, mas a liderança é levantada por Deus exatamente com esse propósito de tratar questões em que os irmãos estão em conflitos e não conseguem resolver. De onde Paulo tira isso? Quem foi que ordenou que a igreja intervisse, que a liderança intervisse em questões
de problemas na comunidade. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 18, ele vai dar uma descrição inteira sobre como tratar os irmãos faltosos, aqueles que estão com problemas entre si. Ele vai dizer primeiro, leva alguém, tenta se reconciliar com o irmão. Não conseguiu, leva 2 ou 3 testemunhas para poder então restabelecer o relacionamento. Não conseguiu resolver, leva a liderança da igreja para poder então restabelecer a comunhão, restabelecer a harmonia, restabelecer a união. É o próprio Cristo que Paulo trouxe a autoridade dele no verso 10, que ordena que a igreja trate as questões dessa maneira. O que muitas vezes alguns vão chamar de dedo duro, mas o que parece aqui é que a casa de Chloe, de fato, estava preocupada com aqueles irmãos, preocupada com a saúde espiritual daquela igreja, para que aqueles irmãos não estivessem divididos. A questão é que essa divergência não era uma diferença simples de pensamento, mas um conflito que beirava a verdadeira briga, uma verdadeira disputa, uma grande discussão, de modo que a igreja estava sendo dividida. Exatamente como Paulo vai dizer agora no verso 12, a natureza dessa divisão. Ele diz que recebeu as informações da casa de Chloe sobre o quê? Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Como falei, isso estava diretamente ligado à maneira como aqueles irmãos, antes de se converterem, ou antes de serem convertidos, tratavam os seus filósofos, tratavam os seus mestres. Então eles trazem a cultura mundana para dentro da igreja. Perceba, irmãos, o quanto é perigoso trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Perceba que não era uma igreja que estava pegando as coisas da igreja e levando para fora do mundo. Era o contrário. Estava trazendo os costumes pagãos, os costumes idólatras para dentro da igreja, fomentando essa divisão, fomentando então esse racha, esse rasgo no meio da igreja. E como eu falei, isso é muito mais comum do que nós podemos imaginar, muito mais comum. No seu trajeto, vindo até aqui nessa noite, por quantas placas de igreja você passou? Às vezes são incontáveis. Muitas dessas igrejas, a maioria delas, que foi construída, que foi aberta ali naquele local, é exatamente oriundo de um racha no meio da antiga comunidade. As 3, talvez, maiores denominações do Brasil, elas surgiram exatamente assim: a Universal, a Internacional e a outra que eu esqueci o nome agora. A Mundial, isso. Todo mundo quer ser mundial, todo mundo quer ser internacional, todo mundo quer ser tudo ao mesmo tempo, né? Essas 3 denominações surgiram exatamente assim. Uma rachou da outra, a outra rachou da outra, e assim então elas inclusive tentaram manter um nome bastante semelhante, né? Universal, Mundial e Internacional, por causa do racha pelos interesses próprios no meio da igreja. É por isso que a autoridade que deve ser seguida na igreja, irmãos, é a autoridade do Senhor Jesus. As pessoas no nosso Brasil estão tão sedentas de um grande líder que seguem as pessoas de modo cego. Essa semana passada, viralizou um vídeo aí nas redes sociais em que o pastor ordenou que todos os membros fizessem uma tatuagem no pulso. Não sei quantos viram isso. E aí fizeram um vídeo, todo mundo lá na porta do tatuador. Isso não é um problema com a tatuagem não, tá? Isso aí é outro assunto. Mas é como cegamente eles foram todos lá e fizeram um grande vídeo de divulgação. Muitos nem souberam responder direito o porquê estavam ali. Não, a gente veio aqui
tatuar esse texto que é o símbolo da nossa missão. As pessoas, elas estão tão sedentas que seguem pessoas cegamente, sem avaliar o mínimo de respaldo para aquilo que está sendo afirmado. Mas esse não é o principal problema. Sabe qual é o principal problema? Que quando eles ouvem mais os homens do que a Cristo, que quando eles colocam homens em pedestais, eles estão tirando Cristo do centro de suas vidas. O grande problema é a idolatria. Esse é o grande problema. Estão tirando Deus do centro do universo, estão tirando Deus e a sua palavra do centro de suas vidas, para erguer homens falhos e pecadores no lugar desses tronos. E sabe o que acontece? Que quando esse cidadão ele falha, a igreja inteira cai com ele, ou então segue ainda cegamente o que ele vai dar uma desculpa e vai então se reconciliar com aqueles seus fiéis seguidores. O grande problema, irmãos, nessa atitude é a idolatria, é deixar de ouvir a Cristo, é deixar de ouvir a sua palavra. Esse não era o problema dos pregadores aqui de Corinto. O problema não estava em Paulo, o problema não estava em Pedro, o problema não estava em Apolo e muito menos em Cristo. Quem estava causando essa divisão? Quem estava fomentando essa divisão? Quem estava sustentando essa divisão, colocando pessoas no lugar do Senhor? A própria igreja. É por isso que o Simon Kistemaker, ele vai dizer, eles estavam trocando a centralidade de Cristo por lealdades pessoais, o que é uma idolatria disfarçada. Esse é sempre o grande problema do ser humano: erguer para si ídolos, erguer para si tronos, colocar pessoas no pedestal, colocar líderes no pedestal. E a igreja, ela infelizmente muitas vezes toma esse caminho de não seguir o Senhor Jesus, mas seguir cegamente aquele líder. A forma bíblica dessas questões serem resolvidas é exatamente através de um confronto direto, e quando não é possível, essas questões devem ser levadas à liderança da igreja. E como resultado, não devemos tratar quem levantou a questão como fofoqueiro, mas sim alguém preocupado com a pureza da igreja. É claro que às vezes tem pessoas que falam apenas para ver o circo pegar fogo. Eita, vou agora denunciar fulano, porque eu vi a foto dele não sei aonde, eu passei por não sei aonde, ele estava lá, vou denunciar ele então para ele ser disciplinado. E aí, olha, se ele não for disciplinado, eu vou diretamente no conselho fazer essa reivindicação. Mas parece que essa não era a preocupação da casa de Chloe. Parece que a preocupação daquela casa era justamente tratar aquele problema. Sabe por quê? Porque normalmente alguém que está disposto a fazer fofoca, ele diz logo assim, ó, não diz que foi eu não. Eu até estou dizendo isso, mas não diz que foi eu não. Não é o que parece aqui. Paulo faz questão de registrar quem trouxe essa informação para eles, como alguém que estava disposto a confrontar as pessoas, caso fosse necessário. Então a liderança da igreja, irmãos, tem essa responsabilidade de cuidar de questões que muitas vezes os membros não conseguem tratar, ou que muitas vezes não estão conseguindo, não há um denominador comum. As pessoas às vezes não querem ceder, as pessoas às vezes não querem baixar a guarda, né? Sustenta lá a sua armadura. E esse é o papel da liderança, intervir com o objetivo de restaurar a unidade da igreja. Esse é o objetivo da liderança. A liderança da igreja, ela é constituída pelo Senhor para conduzir o povo, para ajudar o povo, para ser um sustento para o povo, para conduzir nessas questões. Então não esqueça, essa é uma maneira de desenvolver e buscar a unidade na igreja.
Esse é o segundo motivo que o apóstolo Paulo nos apresenta, mas ele também nos apresenta um terceiro motivo, uma terceira maneira de mantermos a unidade da igreja, que é conhecendo as doutrinas fundamentais da fé. É preciso a igreja conhecer as doutrinas fundamentais da fé, exatamente para que ela não seja enganada, não seja levada ao erro e também entenda os motivos daquela igreja estar tomando tais decisões. É isso que o apóstolo Paulo vai nos mostrar agora, a partir do verso 13 até o verso de número 16. Olhe novamente para o verso de número 13. Depois de, no verso 12, ele apresentar as 4 divisões existentes, ele termina dizendo que uns estavam falando no verso 12, e eu de Cristo, e aí no verso 13 ele diz: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foram batizados em meu nome. Observe que agora o apóstolo Paulo vai mostrar o verdadeiro motivo pelo qual essas contendas e outras acontecem no seio da igreja, que é a falta do conhecimento das doutrinas fundamentais da fé. O que esses irmãos estão demonstrando aqui com essas atitudes é que eles desconheciam que Cristo é o cabeça da igreja, que Cristo ele é o dono da igreja e que todos os outros irmãos são membros comuns dessa igreja, inclusive a própria liderança da igreja. Os líderes, os pastores, os presbíteros, os diáconos não são uma classe superior aos irmãos da igreja. Eles são membros comuns que foram colocados por Deus numa posição de liderança e que serão cobrados por isso, mas eles não deixam de ser membros comuns da igreja, porque Cristo é o verdadeiro e o supremo pastor. Ele é o cabeça. Logo, nenhum líder pode ter mais prestígio ou consideração que o Senhor Jesus Cristo, que é o dono de tudo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: que absurdo isso que vocês estão fazendo. Será que é possível tornar Cristo uma simples parte, assim como os outros? Ou querem dizer que Cristo foi distribuído, foi repartido, de modo que apenas um grupo tem o Senhor Jesus e aqueles outros grupos não têm? É possível distribuir Cristo? É possível reparti-lo? É possível um grupo apenas dentro da igreja? Não, eu sou o grupo que de fato adora Cristo verdadeiramente. Não é possível, irmãos. Cristo, ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e o corpo deve honrar a sua cabeça. De sua cabeça os membros recebem sustento, recebem direção. É por isso que ele pergunta: Cristo está dividido então? Ele foi particionado? Ele foi repartido entre vocês? Quando Paulo faz isso, irmãos, quando Paulo faz essa pergunta, ele está justamente chamando a atenção sobre aquele que é o cabeça da igreja. Ele honra a Cristo com essa pergunta. Ele está aqui buscando promover a unidade para que todos olhem diretamente para o Senhor Jesus. Eles provam que desconhecem, fazendo essa divisão, aqueles que os salvou verdadeiramente. É por isso que logo em seguida Paulo diz: acaso Cristo está dividido? Depois ele fala: foi Paulo crucificado em favor de vós? Foi Paulo então que tomou a cruz e pagou os pecados daqueles irmãos? Foi Paulo então que carregou todos os pecados daquela igreja e de toda a humanidade, para que todos fossem perdoados por meio da sua luta, do seu martírio? Os coríntios devem ter certamente percebido
o absurdo dessa pergunta. Não Paulo, mas Cristo é que foi crucificado por eles. Alguns dos coríntios podem ter a máxima estima pelo fundador da igreja em Corinto, mas terão de reconhecer que Paulo não morreu numa cruz para libertá-los dos pecados. Eles não podem dizer que pertencem a Paulo, eles não podem dizer que pertencem a Apolo, não podem dizer que pertencem a Cefas, pois fazendo isso eles desonram exatamente o senhorio do Senhor Jesus. Todos fomos batizados em um mesmo nome. Todos fomos alcançados pelo sacrifício do mesmo Senhor. O Espírito Santo, ele veio habitar em nós a partir da ascensão do Senhor Jesus, não do apóstolo Paulo. O batismo ou a fé, elas constituem o fato de pertencer a Deus ou ao Filho de Deus. O batismo significa justamente que alguém se identifica completamente com a pessoa no qual ela foi batizada. É um absurdo essa ideia de invocar o nome de Paulo, de Apolo ou de Pedro para estabelecer como se eles de fato fossem o cabeça da igreja. Por causa do batismo deles na morte de Cristo, os coríntios pertenciam a Jesus e viviam uma nova vida. Por causa do sinal e do selo do batismo, eles eram chamados de cristãos. É por causa de Cristo que nós estamos aqui nessa noite. É por causa de Cristo que a igreja se reúne. É por causa de Cristo que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. É por causa de Cristo que a igreja subirá vitoriosa até os céus. É por causa do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Não por causa de sacrifício humano, não por causa de alguma liderança exclusiva, não por causa de um pastor A, de um pastor B, de um presbítero A, de um presbítero B, mas por causa de Cristo nós somos um. É por causa dele, irmãos. É por isso que Paulo diz, para que ninguém possa dizer que vocês foram batizados em meu nome. Aí no verso 16 ele até cita algo a respeito disso. Ele diz: batizei também a casa de Estéfanas, além disso nem me lembro se batizei algum outro. A preocupação de Paulo era que aquela igreja voltasse os seus olhos para o autor e consumador da sua fé. Ele não usa a autoridade apostólica, ele usa a autoridade de Cristo, ele usa a maneira como Cristo determinou que alguns problemas fossem resolvidos, e ele está relembrando aqueles irmãos a principal doutrina da igreja, a doutrina da justificação por meio de Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que sempre que os textos nos permitem, nós lembramos a importância da igreja conhecer as doutrinas centrais da fé. Isso aqui não é um apelo para que a igreja encha no culto de doutrina. Isso não é um apelo para que a igreja fique abarrotada durante a EBD. Isso aqui é questão de vida ou morte. Conhecer as doutrinas essenciais da fé farão com que você rejeite aquilo que o Senhor rejeita. Fazer você conhecer as doutrinas centrais da fé vai abrir os seus olhos para que você não seja enganado. Vai abrir os seus olhos para que você não seja ludibriado, para que as pessoas não passem a perna em você, para que as pessoas não deturpem os textos, para que você saiba exatamente naquilo que você crê. Você precisa saber naquilo que você crê. É por isso que Pedro vai dizer que cada um de nós devemos estar prontos para defender a nossa fé. A única maneira de nós defendermos a nossa fé é conhecendo as doutrinas da Sagrada Escritura. Aqueles irmãos passaram 1 ano e meio com Paulo,
e ainda assim estavam erguendo ídolos em seus corações, colocando homens no lugar de Cristo, colocando pessoas no lugar do nosso Salvador. Esse não é um erro exclusivo da igreja de Corinto, esse é um erro ainda dos nossos dias, no qual nós precisamos estar atentos, irmãos. Paulo nos mostrou 3 motivos, e agora nos apresentará o 4º motivo sobre como manter a unidade da igreja. Ele nos apresentou que a unidade da igreja é uma atitude de obediência ao Senhor Jesus. Ele nos mostrou que para manter a igreja unida, muitas vezes precisamos levar os problemas à liderança da igreja. Ele nos mostrou que para termos uma igreja unida, precisamos conhecer as doutrinas centrais da nossa fé. E em 4º e último lugar, para manter uma igreja unida, precisamos também gastar-nos e deixar-nos gastar pelo chamado que cada um de nós recebemos, ou seja, precisamos trabalhar para o Senhor Jesus. Trabalhar para Cristo é o que ele vai nos mostrar agora no verso de número 17. Olhe comigo novamente para o verso 17. Ele diz: porque não me enviou Cristo para quê? Para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo poderia pensar: se eu batizei poucos, então alguém batizou mais do que eu, e essa pessoa deveria então receber mais prestígio, deveria receber mais vanglória, deveria receber então mais atenção. Alguém teve esse privilégio de batizar mais, ou alguém preferiu ser batizado por outro pastor, mas essa não é a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo é gastar-se naquilo pelo qual ele foi chamado. Ele está dizendo: eu fui chamado para pregar, eu não fui chamado para batizar. Eu não me importo com o número de quantos batizei, minha preocupação é cumprir o propósito daquele que me chamou, e o Senhor me chamou para ser um pregador. Isso é muito importante, irmãos, porque à medida que nós nos empenhamos, que nós colocamos os nossos corações, os nossos esforços, o nosso tempo naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, dificilmente gastaremos esse tempo para fortalecer e desenvolver discussões e problemas pessoais no centro da igreja. Quando nós olhamos mais para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, quando nós nos gastamos e nos empenhamos em fazer aquilo que o Senhor nos capacitou a fazer, nós não teremos tempo para focar os nossos olhos em discussões e desavenças. Nesse texto, Paulo expressa um elemento positivo aqui, e elenca também 3 elementos negativos. A declaração positiva é que Cristo enviou ele para pregar a mensagem da salvação. As negativas são que Paulo não recebeu ordem de batizar, que a proclamação da mensagem não deveria se tornar um tratado filosófico e que a cruz de Cristo não pode perder a sua centralidade. Nos versos anteriores, Paulo enfaticamente afirma não ter interesse em batizar. Ele diz: não sei quantos batizei alguns, mas esse não era o meu principal objetivo, não era o meu principal chamado dentro da igreja. Agora ele apresenta o motivo: Cristo o enviou como um pregador do Evangelho. A tarefa de pregar o Evangelho requer então um pouco mais de labuta, requer então um pouco mais de preparo, se tratando aqui de Paulo, se refere então à necessidade de ter um pouco mais de tato e aptidão. Batizar é algo que pode ser considerado, dentro desses 2 aspectos, algo mais simples de ser feito. Mas Paulo está falando do chamado que ele fez, que ele recebeu, o chamado para pregar, para conduzir pessoas, para anunciar o Evangelho, para chamar pessoas ao arrependimento e à fé, para levar pessoas ao crescimento em Deus. Batizar é um ato que não se repete, que distingue um cristão do mundo, mas a pregação se dá a cada dia. E muitas vezes nos dias úteis, em todas as oportunidades que o Senhor nos apresenta. Paulo, ele não está desmerecendo o batismo, ele está apenas seguindo
aquilo que Cristo, durante o seu ministério terreno, também fez. Cristo anunciava o Evangelho, pregava, mas quem batizava eram os apóstolos. O foco de Paulo era justamente a pregação do Evangelho. E isso é muito importante. Quando nós utilizamos os nossos esforços, utilizamos os nossos recursos, nos empenhamos em servir e trabalhar para o Senhor naquilo que Ele nos chamou, naquilo que Ele nos comissionou, com as habilidades que Ele nos deu, nós tiramos os nossos olhos dos problemas e nos concentramos em servir a Deus. É isso que Paulo está querendo dizer, que nós precisamos focar os nossos olhos em servir aquele que nos salvou. Quanto mais a gente se gasta e se deixa gastar na causa do Evangelho, menos tempo nós teremos para picuinhas, desavenças e partidarismos dentro da igreja. E aí Paulo fala, não com sabedoria de palavra, porque parece que a preocupação daqueles partidos era quem tinha a melhor retórica, quem tinha os melhores argumentos, já que essa era uma maneira de distinguir os filósofos. Eu gosto mais da argumentação de A, gosto mais da eloquência de B, gosto mais da retórica de C, e a preocupação de Paulo não é em nenhum momento trazer palavras eloquentes, trazer palavras eruditas, colocar-se de maneira técnica diante daqueles que o ouviam. A preocupação de Paulo era única, era que a cruz de Cristo, que o Evangelho do Senhor Jesus, ele não fosse ofuscado pela sua pregação ou pela sua presença. Talvez esse seja também um dos grandes problemas da nossa geração, onde muitos estão preocupados com a performance, onde muitos estão preocupados com o vocabulário, onde muitos estão preocupados com o poder e a persuasão dos argumentos. Eu não estou falando em um mundo empresarial, eu estou falando dentro das igrejas, em que as pessoas querem vencer pelo argumento, vencer pela retórica, vencer pela argumentação, mas o poder que sustenta a igreja emana do Evangelho de Cristo. A cruz de Cristo não pode ser anulada, ela não pode ser escondida, ela não pode ser retirada do púlpito. É a cruz que precisa ser pregada diariamente. Esse é o objetivo de Paulo, e esse também deve ser o nosso objetivo, irmãos. Talvez você não tenha sido chamado para ser um pregador de igreja oficial, mas o Senhor chamou você e deu habilidades a você, capacitou você com dons e talentos. Quanto mais você se empenhar na causa de Cristo, quanto mais a sua preocupação for servir ao Senhor que lhe salvou, quanto mais tempo você se empenhar em fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, menos tempo você terá para olhar para as dificuldades e para as desavenças humanas. Essa é uma maneira de manter a unidade da igreja. Se todos trabalharem, se todos se empenharem, se todos de mãos dadas, unidos, não se preocuparem com preferências pessoais, mas se preocuparem com a causa de Cristo, certamente teremos uma igreja muito mais unida em prol do Evangelho. E eu quero concluir então, irmãos, com alguns desafios para nós. O primeiro deles é entender que a unidade não é ausência de conflitos, mas submissão ao mesmo Cristo. Unidade não é ausência de conflitos, mas submissão à autoridade de Cristo. Paulo teve uma grande discussão com Pedro, depois teve uma grande discussão com outros irmãos,
Mas qual era o objetivo de Paulo? Que a igreja permanecesse pregando um só evangelho. Em toda a igreja, irmãos, nós teremos opiniões diferentes, teremos gostos diferentes, teremos preferências pessoais diferentes. Eu gosto mais do louvor A, eu gosto mais do irmão B, eu queria que a cor da parede fosse vermelha, eu queria que o fundo da igreja fosse preto, e as preferências são inúmeras. E nessas preferências, em algum momento, haverá uma divergência, haverá um conflito, haverá um desentendimento. Porém, a questão não é eliminar os conflitos, mas submeter tudo ao senhorio de Cristo, porque quando nós nos submetermos ao Senhor Jesus, as preferências pessoais serão deixadas de lado e todos trabalharão em prol do mesmo Senhor. Quando cada irmão se perguntar o que glorifica mais a Cristo e não o que me agrada mais, a unidade será algo possível e alcançável. Então lembre-se, unidade não é ausência de conflitos, mas submissão ao senhorio de Cristo. Em segundo lugar, liderança madura rejeita o partidarismo e promove a reconciliação. Liderança madura rejeita o partidarismo e promove a reconciliação. E essa é uma lição que talvez tenha mais ênfase para aquele que é líder, seja líder de ministério, seja líder da igreja, seja oficial, mas alguém que está numa posição de liderança. Todos esses líderes devem agir como pontes, não como muros. É comum, em tempos de tensão, irmãos buscarem apoio nos líderes para reforçar seu argumento contra os outros, mas a liderança piedosa ouve ambas as partes, confronta com mansidão e busca restaurar o relacionamento, chamando todos à volta da cruz e não a própria razão. A liderança madura tem que fazer com que os irmãos entendam que todos aqui temos um único objetivo. E qual é esse objetivo? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de quem? Para a glória de Deus. A liderança não deve buscar apoio para a sua argumentação, para que então seja um lado ou outro favorecido. O objetivo da liderança é ter uma igreja unida, coesa, em volta da cruz, buscando o mesmo objetivo. Por outro lado, a terceira lição vai diretamente à igreja. A membresia deve deixar de lado o eu prefiro e abraçar o nós servimos a Cristo. Quando membros abandonam atividades, deixam ministérios ou se ausentam dos cultos porque não gostam mais de alguma coisa, seja um novo dirigente, seja um novo estilo de música ou uma decisão da liderança, estão priorizando as preferências pessoais sobre a missão comum da igreja. A igreja deve estar em volta da palavra, servindo a Cristo com o objetivo então de adorar a Deus. Então a membresia precisa ter essa atenção, esse cuidado, menos o que eu quero, mais o que nós faremos para o Senhor Jesus. É fácil cair na tentação de buscar prestígio, elogios ou fidelidade pessoal, especialmente quando há resultados numéricos. Mas nós precisamos entender que todos nós aqui estamos seguindo um único Senhor. Fomos salvos por um único sacrifício. Foi o sangue de apenas uma pessoa que pagou os nossos pecados na cruz. É Ele que está entronizado no trono nos céus. É Ele que irá resgatar a sua igreja. Em quarto e último lugar, a igreja saudável é aquela em que todos cabem debaixo da cruz,
não só aqueles que pensam como eu. A igreja é o lugar em que as preferências pessoais são deixadas de lado para que todos tenhamos o mesmo objetivo de servir ao Senhor Jesus. Em muitas igrejas há irmãos mais tradicionais, há outros mais contemporâneos, há os que preferem um pouco mais de silêncio e aqueles que se expressam com mais entusiasmo. Uma igreja centrada na cruz acolhe com graça essa diversidade dos irmãos, aqueles que verdadeiramente amam a Cristo e se submetem à sua palavra, sem exigir uniformidade cultural ou estética. O que nos une é a cruz e não o estilo e o gosto pessoal. A igreja de Ruanda foi dividida e participou ativamente daqueles massacres por esquecerem de que eles não eram mais os mesmos, que eles não participavam mais daquelas subdivisões civis. Eles haviam sido comprados por Cristo e eram o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Que nós nos lembremos, irmãos, que nós somos um só povo, um só corpo, para que a unidade prevaleça e que a divisão ela seja esquecida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Baixa a tua cabeça, fala com o Senhor. Senhor, nós temos um grande desafio, Deus. O desafio de olhar cada dia mais para o Senhor e menos para as nossas preferências pessoais. Foi o Senhor quem nos salvou por meio do Teu Filho. Não foi nenhum líder, não foi nenhum pastor, não foi nenhuma figura pública, foi o Filho do Deus vivo que nos salvou. Cristo Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de escravo, não usurpando o fato de ser igual a Deus. Foi Ele que obedeceu até a morte, foi Ele que pagou pelos nossos pecados, foi Ele que morreu e derramou seu sangue em nosso lugar. Que as diferenças pessoais sejam esquecidas, Senhor, e que a Tua igreja não tire os olhos da cruz de Cristo. Nos ajuda, porque esse é um grande desafio. Nós temos ideias, interesses, e muitas vezes lutamos contra o nosso próprio coração egoísta em querer fazer apenas o que nós queremos. Mas que a cada dia sejamos levados a fazer o que o Senhor quer, Deus. É a nossa oração. Amanhã retornamos, Senhor, às nossas atividades comuns, às nossas atividades semanais. Que sejamos levados por Ti a testemunhar desse Senhor que nos salvou, a proclamar o Evangelho. Talvez não sejamos os pregadores mais expert do mundo, mas Te pedimos que humildemente o Senhor encha a nossa boca, que o Senhor encha, Senhor, o nosso coração com a Tua palavra, que o Senhor nos encha do poder do Teu Espírito para proclamar as boas novas de salvação. Essa é a nossa oração, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos aqui presentes, abençoa a semana de cada um deles,
Fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo para os grandes desafios que eles encontrarão nessa sociedade, Senhor. Que amemos mais o Senhor do que aos homens, que amemos ao Senhor mais do que a nós mesmos. É a nossa súplica e o nosso pedido, Pai, que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do nosso